Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de lives Além dos Olhos. Deixa eu fixar aqui a mensagem aqui na tela, sejam bem-vindos. Bem-vinda, Denise. Maria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar o bem-vindas. Quem quiser enviar algum aviãozinho... Fui aluna sua na UESP. Foi mesmo, Denise? Claro. Tudo bem, Denise? Oi, Brígida. Tô ali no Facebook falando com a Brígida. Tudo bem, Brígida? Saudade. Carlísia, essa semana me disse que gosta muito de literatura, né? Da literatura brasileira. E eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu tô fazendo a transmissão ao vivo aqui no Instagram e eu também tô participando aqui da transmissão aqui no Facebook, tá? Mais na frente eu vou disponibilizar também esse vídeo no meu canal lá do YouTube, tá? Então eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui do Facebook e do Instagram e é com muita alegria que a gente está realizando esse nosso primeiro ciclo de lives deste ano, tá? Então, as lives desse ano, eu resolvi colocar o nome de Além dos Olhos. E aí, por que eu resolvi colocar esse nome Além dos Olhos? Nesse contexto de pandemia, eu tive a oportunidade de fazer leituras de textos que eu já tinha lido, né, em outros momentos da minha vida. E aí, oi primo, tudo bem? Primo Gilson. Miguel, tudo bem? E aí o que acontece, né? Eu fiz essas releituras, nem vou dizer que foi uma releitura, né? Eu revisitei alguns textos que eu já tinha lido em outras épocas da minha vida. E quando eu fui ler esses textos novamente, eu vi o quê? Eu vi que o meu olhar sobre esses textos mudou. E mudou assim, porque naquele contexto onde eu tinha lido esses mesmos textos que eu tô lendo e compartilhando aqui com vocês, era um contexto em que eu era professora de cursinho pré-vestibular. Então eu lia o texto e quando eu ia entrar em sala de aula para levar a mensagem para os alunos, a minha mensagem ela era muito voltada para aquela questão do X da questão, lá na hora da prova. Então a minha perspectiva naquela época era levar o aluno a dominar aquela obra, de forma que ele viessem a ter um êxito, né, na prova de literatura. E enfim, esse era o meu propósito naquela época. E voltando a ler esses textos agora, de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, mais calma. Voltando a ler esses textos agora de uma forma mais, vou dizer assim, como se eu fosse aquela personagem lá do conto A Felicidade Clandestina. Eu, quando voltei a ler esses textos agora, eu li assim com aquela vontade de ler o texto com calma. E nessa vontade de ler esses textos com calma, eu fui tendo os meus momentos de epifania, como diz a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, né? E o que são esses momentos de epifania? São esses momentos em que você tem uma revelação, né? É que o texto ele fala contigo aquilo que ele não explicitamente ele não está dizendo.
E por conta desses momentos de epifania é que me veio a ideia de dar nome a essa live de Além dos Olhos. Então, o nosso propósito aqui na live Além dos Olhos não é a gente ficar bitolado apenas na perspectiva que o contexto, né, te traz da obra literária, né? Não é ficar bitolado apenas nas análises críticas, né, que muitos escritores já teceram sobre o texto, né? O nosso foco aqui não é discorrer sobre essas análises críticas, mas é te levar a você a ter intimidade com o texto, uma intimidade tal que você vai poder tirar suas próprias conclusões acerca do texto, sem ter que estar seguindo nenhum modelo pré-estabelecido, sem ter que estar seguindo nenhuma cartilha, tá? Então, o nosso propósito com Além dos Olhos é te levar a fazer essa leitura onde você vai ter os seus momentos de epifania, onde você vai ter os seus momentos de reflexão. Você vai ler o texto no intuito de o que que esse texto está falando comigo? Em que sentido esse texto pode ser útil para a minha vida? Quais foram as principais lições que eu tirei com a leitura desse texto? Então, é nesse sentido que nós queremos compartilhar com vocês essas reflexões aqui a partir da literatura. Que a literatura, né, os textos literários, eles podem te proporcionar isso, tá bom? Então, olha só, levar uma análise profunda e contínua, pessoal, tá, Ronaira? Te levar a uma análise profunda e contínua, mas uma coisa pessoal, porque é aqui onde prevalece a questão da mensagem. Oi, Denise Gama, tá aí no Facebook. Loiane, minha querida, Mília Macedo, muita gente bacana e querida aqui presente nessa live. Muito obrigada pela presença. Ianca! Gente, que saudade de todos vocês, tá? Então, olha o que acontece. Pegando aqui o gancho da Ronaira, né? Ronaira, que é aluna do curso de letras, ela diz que é levar o leitor a uma análise profunda e contínua, mas pessoal, tá? Por quê? Porque a linguagem, porque a leitura, ela te possibilita isso. Eu leio um texto e eu tiro as minhas reflexões sobre esse texto. Já a Loiane pode ler o mesmo texto e o texto já falar com ela de forma diferente. E já pode falar com a Ronaira de uma forma diferente da qual falou comigo e com a Loiane. Sabe por quê? Porque aqui pode prevalecer aquela tal visão do copo, tá? Você tem um copo e a metade do copo, o copo está com a metade, né, de água, né? O copo está, vamos dizer assim, cheio só pela metade de água. Se você acorda um dia muito otimista, você olha para esse copo com a água pela metade, você diz assim: nossa, o copo está cheio de água. Mas se você acorda um dia pessimista e você olha para esse mesmo copo e esse copo, né, está com aquela mesma quantidade de água pela metade, se você está pessimista, você já vai ver esse copo de uma outra maneira. Como é que você vai ver? Você vai dizer assim: nossa, como tem pouca água nesse copo. Moral da história, a comunicação, a leitura, ela também vai ser assim contigo. O teu estado pessoal, o teu estado de espírito, a maneira como você se encontra hoje vai interferir, né, na mensagem, né, vai interferir no que você vai entender sobre o texto. E é por isso que muitas vezes as pessoas leem e dizem assim: hoje a minha cabeça não tá boa, vou parar porque eu não tô conseguindo entender muita coisa, tá? Porque o seu estado emocional vai interferir, né, nas suas predições, nas suas interpretações textual, tá? Então, olha só, então sejam todos bem-vindos. Já estamos com 10 minutos aí de live e aí eu fiz a minha apresentação inicial aqui para vocês, disse mais ou menos qual o propósito dessas lives.
E aí chegou aquele grande momento. Que momento? O momento em que nós vamos compartilhar a leitura de hoje. E hoje eu trago para vocês um texto que, como outros, eu já li várias vezes, mas que hoje esse texto falou comigo de uma maneira diferente. E é um texto do Essa de Queiroz. É um texto que tem por título o nome José Matias. Então, esse é um texto que os vestibulandos lá dos anos 2000, início dos anos 2000, eles foram levados a ler esse texto, porque esse foi um texto cobrado no vestibular da UESP. Então, é um texto conhecido de muita gente. E é um conto do Essa, que foi publicado no ano de 1897. O Essa de Queiroz, só para situar um pouco você aqui com o autor, o Essa de Queiroz, ele vou virar minha câmera do Facebook para cá, para minha câmera do Facebook ficar bem de frente a mim. Então, o Essa de Queiroz, ele é considerado o principal romancista de Portugal, tá? E ele também é considerado um dos gênios da literatura portuguesa, tá? Então, é considerado um gênio da literatura portuguesa e da literatura mundial. Então, vamos lá comigo. Os personagens dessa história desse conto. Então, José Matias, que é o nome do conto, é também o nome do personagem principal. Como é que começa essa história? A história toda ela vai girar em torno desse personagem, o José Matias. Ele é uma pessoa bastarda, ou seja, de família rica, tem mais ou menos uns 42 anos de idade e herdou da mãe 50 contos de réis, que era uma fortuna bem avantajada para a sua época. E se não bastasse isso, ele ainda tinha um tio que era muito rico e era visconde lá na cidade onde se passa a história, tá? Então ele era uma pessoa abastarda. E essa pessoa foi morar com esse tio que não tinha nenhum filho, e ele era uma pessoa assim considerada assim um cavalheiro, um lorde, né, na maneira de se vestir, na maneira de falar, no seu costume, na maneira de se reportar às pessoas. Então, esse lorde, ele não tem assim um final muito feliz na sua vida, e a gente já capta isso logo no início da leitura do texto. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do texto, porque quando você for ler esse primeiro parágrafo do texto, você já vai começar a entender isso daí. O texto começa assim: linda tarde, meu amigo. Estou esperando o enterro do José Matias de Albuquerque, sobrinho do Visconde de Garmild. O meu amigo certamente o conheceu. Um rapaz airoso, louro como uma espiga, com um bigode crespo de paladino sobre uma boca indecisa, de contemplativo destro, cavalheiro, de uma elegância sóbria e fina, e espírito curioso, muito afeiçoado às ideias gerais, tão penetrante que compreendeu a minha defesa da filosofia hegeliana. Esta imagem do José Matias data de 1865, porque a derradeira vez que eu o encontrei, numa tarde agreste de janeiro, metido num portal da rua São Bento, tiritava dentro de uma quinzena cor de mel, ruída nos cotovelos e cheirava abominavelmente a aguardente. Mas meu amigo, numa ocasião que o José Matias parou em Coimbra, recolhendo do porto, ceou com ele no palácio do conde, até o craveiro,
que preparava as ironias e dores de Satã para acirrar mais a briga entre a escola purista e a escola satânica, recitou aquele soneto de tão fúnebre idealismo. Na jaula do meu peito, o coração. E ainda lembro o José Matias, com uma grande gravata de cetim preto, trufada entre o colete de linho branco, sem despegar os olhos das velas, das serpentinas, sorrindo palidamente, aquele coração rugia na sua jaula. Era uma noite de abril de lua cheia. Passeamos depois em bando, com guitarras pela ponte e pelo choupal. O Januário cantou ardentemente as endechas românticas daquele tempo. Vem o caixão saindo da igreja. Apenas 3 carruagens para o acompanhar. Mas realmente, meu caro amigo, o José Matias morreu há 6 anos. No seu puro brilho. Então eu vou parar por aqui, porque eu já fiz aqui mais ou menos uma leitura para você entender de quem eu estou falando. Então, por esse início de leitura, já deu para você compreender que eu estou falando aqui dessa pessoa bastarda, que eu falei no início da live, dessa pessoa polida, fina, né, educada, mas que está morta. Então, no início do conto, você já percebe que ao ler o conto, quem está fazendo essa narração é um dos amigos do José Matias, que é um filósofo, que o acompanhou durante toda essa trajetória. E aí ele já deixa bem claro que essa história se passa em 2 momentos. Aquele momento presente, que é o momento do enterro dele, e o momento passado, que é quando ele vai nos contar a história do José Matias, tá? Então ele mesmo diz assim, que na verdade o José Matias morreu há 6 anos, no seu puro brilho. Então daí, o que vai acontecer? Daí ele começa a contar. Que episódio foi esse na vida dele que fez com que ele chegasse a essa decadência de chegar a ser enterrado com pouquíssimas pessoas ali no seu enterro e com ser enterrado de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, não tão nobre, né? O enterro dele foi um enterro muito simples, né? Sem muitas pessoas. Quando a gente lê o texto, a gente vê que apareceu ali uma pessoa muito rica lá no enterro e o narrador, o colega, né, o interlocutor que está falando com o narrador pergunta assim, quem é aquele senhor ali, né, todo bem vestido, polido naquela carruagem? Ele diz assim, deve ser algum parente rico que veio aqui fazer, né, deixar seus sentimentos para aquele parente que não vai mais importuná-lo. Então o texto, ele é um texto permeado de críticas, tá? Então, quando você faz a leitura desse texto, você vê que o autor, o Eça de Queiroz, ele começa a fazer críticas à sociedade burguesa da sua época. Ele faz crítica também à questão da não aceitação dos filósofos. Os filósofos não eram tão aceitos na sociedade, né? Eles não eram bem vistos pela sociedade, então ele traz todo um leque de críticas. Então, esse texto que eu trago para vocês também é um texto cheio de intertextualidades, né? Só para você ter uma ideia, quando você está fazendo essa leitura flutuante por ele, você vai encontrar a presença aí de Darwin, Victor Hugo, Lamartine, São João Cristóvão, tá? Você vai encontrar aí a presença de Hegel e de vários outros nomes famosos, tá? Porque o texto é permeado de intertextualidade.
E essas intertextualidades todas, elas trazem algumas mensagens implícitas para nós acerca do texto, tá? Mas como eu falei no início, meu propósito aqui não é me deter nesses aspectos estruturais, não é me deter na crítica literária, mas o meu propósito aqui é te levar a ver além dos olhos. A história, em suma, é exatamente essa. É a história desse rapaz de 42 anos. É uma história que se passa lá no século XIX, 1897. Esse rapaz de 42 anos, que ele tem um jeito de viver e de amar estranho, que é um jeito que se torna um enigma durante toda a história e que o narrador vai tentar desvendar esse enigma. Mas parece que lá no final do texto, no final da história, ele chega a essa conclusão de que ele não conseguiu desvendar esse enigma, tá? Então, olha só, os personagens do texto. Personagem central, José Matias. Ele se apaixona por uma mulher chamada Elisa, que era vizinha dele. Ele morava num castelo, numa mansão, e essa mulher também morava num castelo ao lado do dele, tá? Numa mansão. De forma que o jardim do quarto dele batia bem de frente ao jardim do quarto dessa mulher, a Elisa. E aí a Elisa é a novidade da história. Ela casou-se e foi morar ali. E num determinado dia, José Matias abre a janela do seu quarto e se depara com a imagem daquela mulher. Pela descrição aqui, lendo o texto, era uma mulher linda, comparada a Helena de Troia. Diz que ela tinha uma pele muito clara, cabelos bem negros, olhos ele fala assim, com as pestanas bem longas e um olhar meio triste, mas de uma beleza arrebatadora comparada a de Helena de Troia. Essa mulher, a Elisa, né, como fazendo agora aqui uma piada, ela não era nada de Lisa, né? Ela só tinha o nome Elisa mesmo, mas ela era rica. Ela era casada com um homem milionário, tá? E idoso. Então ela tinha mais ou menos uns 30 anos e ela era casada com esse homem milionário, mas que era obeso, diabético e idoso. Pela leitura do texto, a gente vê que Elisa era apenas casada com esse homem e que ela não tinha, como é que eu vou dizer assim, intimidades com esse homem, né? Ela era casada com ele e tinha aquele casamento chamado de casamento de conveniência. Parecia que os dois eles não tinham intimidades, ou seja, eles não iam até as vias de fato, não havia sexo, né, nesse casamento. Aí o José Matias se apaixona por essa Elisa, se apaixona pela Elisa. E é uma paixão que toma ele de tal modo que ele nunca a beijou, ele nunca pegou na mão dela, ele nunca pegou no cabelo dela. A coisa mais, como é que eu vou dizer assim, mais grandiosa que ele já chegou a ver nela foi o quê? Os braços. Em determinado dia ela estava vestindo as luvas dela e ao vestir as luvas ele viu os braços dela. E a história toda se passa nisso. Ele avista ela da janela do quarto dele e ela lá na janela do quarto dela. Algumas vezes ele vai para o jardim da casa dele e ela vai para o jardim da casa dela. E segundo o narrador, a gente não sabe se nessas idas ao jardim há alguma troca de bilhetes, né? Se eles trocam alguma palavra. Pela leitura do texto, o narrador especula se houve troca de palavras, se houve alguma troca de carícias, isso eu não sei. Então o narrador não
Não diz se houve ou se não houve, porque nem ele mesmo sabe, tá? E aí, só acontece isso. Um determinado dia, acontece uma coisinha melhor. Qual é a coisinha melhor? O José Matias vai, aos domingos, almoçar na casa de uma senhora. Que a Elisa também vai, aos domingos, almoçar na casa dessa senhora, mais o marido dela. Mas pela leitura do texto, a gente vê que o José Matias, ele era um cavalheiro honroso, ele não ia além, vamos supor assim, não galanteava ela porque sabia que ela era casada e naquela época essa questão do respeito, do amor cortês prevalecia bastante, beleza. Mas de forma que aquilo ali para ele era o máximo. Ele se sentia feliz apenas em estar no lugar onde ela estivesse. Mesmo que ele não conversasse com ela, mesmo que ele não tivesse nenhuma intimidade com ela, não trocasse palavra com ela, né? De forma alguma, ele já se sentia feliz apenas em vê-la. Então, moral da história. Nós estamos falando aqui de um relacionamento que a gente chama de voyeur, né? Quem é o meu personagem José Matias? Ele é um personagem voyeur. O que é o voyeur? O voyeur é aquele que se contenta só em ver aquilo que ele tanto deseja, né? Então esse voyeurismo o amor platônico, voyeurismo, amor platônico, são temas assim, como é que eu vou dizer, que tem extrema relação. O meu personagem aqui, ele era esse voyeur. Para você ter ideia do que era esse voyeur no José Matias, um determinado dia, o amigo dele, que é o narrador da história, chega na casa dele, entra no quarto, ele está colocando a melhor beca, colocando uma rosa no bolso do terno, ele está penteando os seus cabelos e, como diz o nosso narrador, ele está se passando perfume, se banhando de loção perfumada. E o narrador pergunta para ele assim: para onde você vai? Tão cheiroso, tão perfumado. Aí ele diz assim: eu vou me encontrar com Elisa. Ai, o narrador, né, fica até feliz, porque ele vai se encontrar com Elisa. Diz, poxa, né, avançou agora alguma coisa aqui. Só que não. Quando ele fala que ele vai se encontrar com Elisa, ele se encontrar com ela é apenas ir pro jardim e ficar admirando ela lá no jardim dela, ele lá no jardim dele. Ou então, quando ele fala que vai se encontrar com Elisa, é simplesmente ele se arruma todo para ir para a janela do quarto dele, ficar vendo ela lá na janela do quarto dela. Você tá entendendo aí? O meu personagem, ele é mais ou menos igual a... Ele tem uma paixão mais ou menos comparada àquelas paixões de adolescente, né? Porque alguns adolescentes, pelo menos na minha época, quando se apaixonavam, se arrumavam todinho, né? Só para ver a pessoa de longe. E o meu personagem, ele é exatamente assim. Ele é esse personagem que ele é descrito pelo narrador aqui como espiritualista demais. Então, o filósofo aqui, colega dele, chama ele de espiritualista demais. Na literatura, ele é chamado de voyeur, tá? E nos dias de hoje, eu me pergunto a você, como é que ele seria chamado? Será que há espaço nos dias de hoje para um amor assim? Um amor que se contenta só em ver o ser amado? Claro que não há espaço, né? Mas vamos continuar aqui esse resumo dessa história. Gente, essa relação de todo dia ele ir para a janela, ficar observando ela da janela do quarto dele, se passou durante 10 anos.
Então, durante 10 anos, todos os dias, José Matias e Elisa se encontravam pela janela dos seus quartos. E aí ele de cá, suspirando, e ela de lá, suspirando. Concretização material desse sentimento não houve. Durante 10 anos, ele viveu esse amor voyeur. O marido de Elisa, como eu já falei para vocês, que era uma pessoa idosa, obesa e doente, vem a óbito. E aí, os amigos do José Matias ficam animados, pensando assim: poxa, o José Matias nunca concretizou o amor dele com Elisa, nunca foi além, né? Nunca desrespeitou Elisa, porque ele é um homem de honra, né? E aí, agora que o marido dela morreu, agora sim eles vão poder se casarem, ter filhos e tudo mais. Mas não, sabe o que acontece? Quando o marido de Elisa morre, José Matias arruma as malas e vai-se embora da cidade. Mas não fala nada para ninguém o motivo pelo qual ele está indo. Eita, que meu telefone tá só tocando aqui, né? Aí ele vai embora e os amigos dizem assim: eu acho que ele tá indo embora porque o marido da mulher acabou de morrer, então não pega bem eles começarem, né, um relacionamento já agora. Então acho que é só pelo período do luto. Que nada. José Matias foi-se embora da cidade quando o marido de Elisa morreu. Olha vocês aí a loucura. Ele passou 10 anos contemplando ela de longe e dizia que não se aproximava porque ela era casada. Quando ela se torna viúva, a gente pensa que eles vão concretizar o amor. Sabe o que ele faz? Vai-se embora. Passa algum tempo, não passa nem um ano, Elisa já se casa com uma outra pessoa. E quando a Elisa se casa com uma outra pessoa, os colegas do José Matias começam a sacralizar a Elisa. De que maneira? Dizendo assim: poxa, ela nem esperou, né? O homem morrer direito, já tá casando com outra pessoa. E o José Matias que prestava para ela um amor honroso, um amor espiritual, esperou chegar esse momento. E o que foi que ela fez? Foi casar com outro. Isso o narrador falando. Quando o narrador fala isso, um outro colega do José Matias, que é o Nicolau, vira para o filósofo, que é o narrador da história, e diz assim: você não sabe? Aí ele diz assim: o quê? Quando o marido da Elisa morreu, Elisa veio chorando atrás de José Matias, implorou-lhe o seu amor, pediu para ele casar com ela, que os dois agora poderiam casar, que nada mais os impediam de ficar junto. Foi José Matias que não quis. E o pior de tudo, José Matias nem a recebeu. Aí o narrador fica transtornado, né? Poxa, tanto tempo assim, e ele rejeitou essa oportunidade, aquela coisa toda. E aí o que é que acontece? Os amigos ficam decepcionados agora com José Matias, sem entender como é que uma pessoa passa 10 anos namorando o outro pela janela. Como é que uma pessoa passa 10 anos admirando só a imagem do outro, sem nunca ter tocado no outro? Como é que uma pessoa passa 10 anos se passando perfume, botando a melhor roupa, toda tarde para ir se encontrar com a outra só pela janela? E no dia que tem a oportunidade de estar com ela, de casar-se com ela, de constituir uma família com ela, essa pessoa vai-se embora. Então,
o enigma da história era descobrir esse estranho amor do José Matias. E o filósofo ficou encucado com isso. Beleza. José Matias não quis. Namoro online, né? Eita, existe muito voyeurismo ainda hoje, né? As pessoas aqui já estão fazendo um link desse texto com a realidade. Então, na realidade, a gente ainda hoje tem namoros que são namoros voyeur, né? Que você fica feliz só em ver a pessoa, você não precisa ter, só em ver você já fica feliz, tá? Então, eu vou só pegar esse gancho aqui desse namoro online que o Filosofia tá apontando aqui e vou dizer que realmente o namoro online é um exemplo desse voyeurismo nos dias de hoje. E quem vê programa de televisão, tem uns programas de televisão aí que mostram muito essa questão dos namoros online. Tem gente que... Eu tava vendo um programa de televisão um dia desse, cujo nome eu esqueci, mas que tinha uma pessoa de 65 anos de idade que falava com uma moça pela internet já fazia 7 anos, sem ele nunca ter falado com ela numa videochamada, sem ele nunca sequer ter conversado com alguém da família dela, falava com ela só pelo site de namoro, e ele passou 7 anos namorando com essa moça só pelo site de namoro e chamava ela de namorada, sem nunca sequer ter visto ela e sem nunca sequer ter feito uma chamada de vídeo com ela. Então, valeu aí pelo link. Sim, namoro online é um exemplo de namoro voyeur, né? Tem gente que se realiza e fica feliz, né? Só para dizer que tem uma pessoa, mesmo que ela more bem aqui, more no Brasil, e essa outra pessoa more lá no Alasca, more lá no Japão, mas ela se sente feliz só em estar conversando pela internet com a pessoa, né? Então, beleza aí pelo esse link. Bem, gente, passou o tempo e a fila andou para Elisa. José Matias não quis ela casou com outro homem. E a grande diferença entre esse outro homem que ela casou, o segundo marido dela, para o primeiro marido, é que no primeiro casamento, Elisa não tinha intimidade com seu marido, né? Eles não havia sexo no casamento de Elisa com o primeiro marido, pelo fato dele ser doente, né? Mas já no segundo casamento, ela se casou com uma pessoa jovem e vigorosa. E diz a história que ela não tinha tempo mais para nada, nem para ir para janela, pegar um solzinho, ela não tinha tempo, porque o marido novo não dava esse tempo para ela. Beleza. E ela no segundo casamento, e José Matias ainda naquele voyeurismo. Boa tarde, Eude. E ela ainda naquele mesmo voyeurismo, né? Ele no mesmo voyeurismo. Contemplando ela de longe, namorando ela de longe, ele namorava ela, mas ela não namorava ele, tá? E o que ocorre? 7 anos. No primeiro casamento, ele ficou contemplando Elisa de longe por 10 anos. Elisa foi pro segundo casamento e ficou 7 anos casada, e José Matias contemplando ela de longe por 7 anos. Segundo marido de Elisa morre. Elisa vai agora atrás de um amante. E José Matias passa mais 3 anos contemplando Elisa de longe. Moral da história. Eu tenho um personagem aqui que passou 20 anos amando de longe, tá? Naquele amor espiritual, não materializado, no amor voyeur, incompreendido. De forma que quando Elisa estava nesse terceiro casamento, José Matias ficou louco das ideias. Louco por quê? Porque ele não imaginava que ela quisesse ter um amante. Não imaginava que ela quisesse ter um amante, ou seja, as perspectivas de relacionamento dos dois eram diferentes. José Matias queria um amor espiritual, ele era uma pessoa espiritual, e a Elisa era uma pessoa que queria um amor concretizado, tá? Então, por conta disso,
José Matias passou, tipo assim, perseguir Elisa. Acompanhou ela no primeiro casamento, no segundo casamento, no terceiro casamento, de forma que acaba a vida dele pobre, falido, gastou o dinheiro dele todo em bebidas, tá? E em fumo, e morreu na pobreza como um mendigo, tá? Morreu na pobreza como um mendigo. Não concretizou o amor. E aí me vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Será que José Matias amava mesmo Elisa? Qual era a ideologia do José Matias? Ele amava mesmo Elisa? Ele amava Elisa? Ou ele só amava a ele mesmo? Ou ele não amava nem a ele mesmo? Porque me vem, isso é que é amor platônico, exatamente, um amor de 20 anos, né? Mas aí, Alexander é filósofo, doutorando em filosofia, me vem aqui uma coisa. Nos dias de hoje, pessoal, há espaço para esse amor platônico? Há espaço para esse platonismo? Eu relendo esse texto, me veio uma coisa. Eu acho, aqui é coisa minha, eu penso que o que faltava em José Matias era uma coisa chamada amor próprio. José Matias tinha tudo, aparentemente, que qualquer pessoa humana queria ter. Ele tinha beleza, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha boa fama. Mas parece que ele não tinha amor próprio. Ele não se sentia seguro, né? Ele não acreditava nele mesmo. E a prova de que ele não acreditava nele mesmo é que quando Elisa ficou viúva pela primeira vez, ela veio atrás dele. O que foi que ele fez? Ele não teve coragem nem de ir recebê-la, de vê-la, né? Então isso mostra que ele era uma pessoa o quê? Insegura, né? Que ele era uma pessoa que ele não tinha um amor. Explica mais isso aí, Alexandre, o que é o amor líquido, né? Ele não tinha amor nem para ele. Então, se ele não conseguia, né, nem se amar, como é que ele poderia amar um outro? Porque ele era uma pessoa insegura. E aí eu trago aqui algumas reflexões. Nos dias de hoje, não há mais espaço para pessoas como José Matias. Sabe por que não há mais espaço para pessoas como José Matias? O Eça de Queiroz, quando ele escreveu essa obra aí com a personagem José Matias, Filosofia Canal tá dizendo aqui, é como diz uma letra da banda Válido Até, admirá-la já é razão para que eu exista. Isso aí é o voyeurismo, né? Isso aí é o amor platônico, é o voyeurismo, tá? Mas aí, Bené, Alexander, Glaucimara, né? Eu pergunto, e demais participantes aí da live, né? O Douglas e todos os outros que estão aqui também, aqui no meu Facebook. Eu não tô conseguindo olhar direito pro pessoal do Facebook, tá? Então eu pergunto aqui para vocês, quando essa escreveu esse texto do José Matias, o José Matias é uma metáfora. É uma metáfora de quem? De Portugal. Então, quem é o José Matias? Uma metáfora de Portugal, que é um país que estava atrasado em relação ao restante da Europa. Então, se o Eça, com José Matias, ele queria fazer uma crítica ao seu país, Portugal, que estava atrasado, então, se ele metaforizou, né, essa relação de José Matias com Elisa, com a relação de Portugal com os demais países da Europa, eu pergunto aqui para vocês, será que nós também não podemos fazer uma metáfora de José Matias para nossas vidas? E qual metáfora, Carlíria? Bem, eu quero dizer que o José Matias, ele representa hoje aquelas pessoas que idealizam tanto uma coisa e não concretizam. Vocês concordam comigo?
que nos dias de hoje a gente ainda tem muito José Matias? Quem? Gente que idealiza tanto uma coisa e não concretiza. Por exemplo, tem gente que idealiza muito o amor, né? E como assim? Eu só quero idealizar o amor. Eu só quero me casar se for com uma pessoa que já tenha isso, fale isso, ou tem aquilo outro. E começa a fazer uma lista do jeito que ele quer que a pessoa seja. Aí, moral da história. De repente ainda hoje está solteiro, ou de repente ainda hoje está solteira. Por quê? Porque idealiza a pessoa para amar, né? E na verdade, nessas questões amorosas, não existe essa questão de você idealizar. Se você for idealizar muito, você não vai se relacionar com ninguém, porque não existe ninguém perfeito, tá? Então, quem é o José Matias? O José Matias, nos dias de hoje, é essa pessoa que idealiza tanto também, vamos dizer assim, os sonhos. Tem gente que é igual o José Matias, se arruma todo, mas pensa muito, sonha, porque o José Matias sonhava muito com Elisa, e eu quero só te dar um exemplo aqui do tanto que ele sonhava com ela. Ele chegou a comprar um camarote num teatro para ver ópera, e ele no camarote comprou uma cadeira só para ela. E ele ia assistir ópera e sonhava com a Elisa ali do lado dele. Ele via a Elisa do lado dele lá na ópera. Então, quem é o José Matias? José Matias muitas vezes sou eu e é você. Quando? Quando a gente fica o tempo todo sonhando com uma coisa e não a realiza. Sonhando com uma coisa e não a realiza. E quando eu estava lendo a história do José Matias, eu fiquei pensando assim, como é ruim a gente sonhar com uma coisa e o outro vir e levar, né, aquilo que a gente tanto sonhou. Moral da história, tem gente que pensa muito e não faz. E o mundo hoje é dos rápidos. Enquanto uns pensam, outros fazem. José Matias ficou pensando muito ali, se ia querer ou se não ia querer Elisa, né? Se ia querer entrar no casamento, porque o casamento tem um lado bom, mas o casamento também tem um lado ruim, aí ele começou a pontuar todos os contras do casamento, pontuou os prós do casamento, pensou muito, aí disse, eu acho que eu não estou preparada ainda para encarar um casamento com Elisa. Então, enquanto ele pensou, o Francisco Torres não pensou, foi lá, casou-se com Elisa. E muitas vezes na vida, nós também somos José Matias, né? Às vezes a gente fica pensando muito em realizar uma coisa e não realiza. Enquanto a gente pensa, o outro não pensa muito, vai lá e faz. Então, assim, eu quero dizer para você nessa tarde de hoje que não há mais espaço. Esse mundo hoje, ele é um mundo muito veloz. Ele é um mundo que você não pode ter medo de viver, né? Você não pode ter medo se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de abrir um negócio, e se aí você começa a pensar muito, certamente vai aparecer muitas mensagens negativas, muitos fatores negativos que vão te fazer a botar o pé no freio para que você não realize. Por outro lado, se você não se jogar, se você não tiver ousadia, você nunca vai fazer nada na sua vida. Vai ficar o quê? Igual o José Matias, vendo a vida passar, vai ficar igual ao José Matias, vendo os outros serem felizes, vai ficar igual ao José Matias, vendo a fila andar, porque a fila andou para Elisa. Elisa foi lá no José Matias. José Matias não quis nem receber. Sabe o que ela disse para ele? Não tenho tempo a perder.
só quero saber do que pode dar certo, tá? Então, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando mais foi nisso. Meu Deus, quantas pessoas hoje não estão aí infelizes na vida, solitárias na vida, porque deixaram uma oportunidade passar, porque deixaram a sua oportunidade passar, né? É o terrorismo contemporâneo mercadológico. Eita, vamos viver o agora. É isso aí que eu quero dizer, né? Quando eu estava lendo esse texto, a minha reflexão, ela foi toda se enveredando para esse lado aí, né? Eu não fiquei mergulhando nas questões do voyeurismo, do platonismo, mas eu fiquei me vendo muitas vezes. Quantas e quantas vezes eu não deixei de ser feliz porque eu fui platônica demais, né? Às vezes eu queria comprar, vou dar um exemplo, às vezes eu quero comprar um objeto e eu fico pensando muito, será que eu compro? E aí eu penso muito e quando eu chego lá, a pessoa diz, já foi vendido para outra ali. Né? Já foi vendido para outra ali. E às vezes eu fico pensando, na minha vida, já teve situações em que eu deixei de fazer grandes negócios e negócios bons, porque eu pensei demais, porque eu tive medo de fazer. Igual José Matias teve medo de amar. Porque o José Matias aqui faz parte, né? Ele simboliza aqui aquela segunda geração do romantismo, que é a geração que tem medo de amar, né? E trazendo para os dias de hoje, fazendo com que o José Matias seja a metáfora de nossas vidas, nós muitas vezes temos medo de viver, medo de concretizar nossos sonhos, medo de se aventurar em algumas situações. E aí, não comigo e não com você, porque eu não quero que isso aconteça, mas pode acontecer como já aconteceu na vida de muitas pessoas. A vida passou para elas. E lá estão elas, carrancudas, mal-humoradas, cheias de mágoas, cheias de pessimismo. Por quê? Porque em um determinado momento da sua vida não tomaram a atitude certa, né? Ficaram com medo de se jogar para o ser desejado, para o ser amado, né? Ou para coisa desejada ou para coisa amada, tá? Então, bem, gente, esse texto, ele está disponível aí na minha bio, tá? Você vai clicar aí no meu Instagram, para quem tá aqui no Facebook, vai lá no meu Instagram é público, e aí você vai clicar lá e vai fazer a leitura desse texto, José Matias, tá? E eu não quero que você faça a leitura desse texto, José Matias, fazendo análises de contexto, de literatura, situando em escola literária. É óbvio que isso vai te ajudar a compreender a mensagem, mas eu quero que você tente trazer uma lição para a sua vida, né, dessa história. Quais são as principais lições que você tira para a sua vida dessa história? Tá? É nesse sentido que eu quero que você comece a ler o texto, tá? Que você comece a trazer, fazendo essa lição para a sua vida. Eu gostei aqui que vocês me trouxeram muitas coisas bacanas, né? Pausa nos diários para assistir a live da minha amiga. Obrigada, Lariane, né? Então aqui, ó, coisas que já foram pontuadas aqui no Instagram. Vou ver se no Facebook alguém comentou. Não, comentou não. Então aqui no Instagram, José Matias nem boêmio foi. É verdade, Ronaira. Aí eu quero que a questão do amor líquido, né? Foi pontuada aqui essa questão na pessoa do José Matias, o amor líquido. Explica sobre isso. Foi falado sobre a questão do amor platônico, que é o voyeurismo,
Daí eu quero que você se veja em que situação da sua vida você tem sido voyeur. Ou seja, você tem só admirado e nada feito. Em que situação da sua vida você tem sido voyeur? Feliz só em ver. Não, eu não quero ser feliz só em ver. É bom, é óbvio, quando a gente vê um amigo da gente se dando bem, as coisas dando certo pra ele, isso é maravilhoso. Mas eu não quero ficar assistindo a felicidade dos outros, né? Eu quero assistir a felicidade dos outros no camarote, sendo feliz também. Eu não quero ser mais voyeur em nenhuma situação da minha vida, tá? Então, olha só. É isso aí. Amei o tempo nesta conversa, um olhar, né, lá do México. Obrigada, Evanice, você lá do México nos assistindo. Eu no trabalho assistindo a Carlília. Obrigada, pessoal. Bem, gente, como eu disse pra vocês, esse momento aqui dessa live, além dos olhos, é mais um momento pra gente poder fazer esse momento da gente botar pra fora o que a gente entendeu do texto, que reflexões esse texto fez a gente ter. Então, comigo, a lição que eu tirei dele foi exatamente essa. Não quero mais ser voyeur em nada na minha vida. Não vou ter mais medo de viver. Porque viver é perigoso, como diz viver é perigoso, né? Como diz Guimarães Rosa, né? Então é perigoso. Viver não é pra todo mundo, não. Quem tem medo de viver, era melhor nem ter nascido, tá? Então, olha só, levar uma análise, vamos ver o que falaram mais aqui, muitos comentários. Não tô dando conta dos comentários todos. Joabe Curvina, lá de Floriano, muita gente bacana aqui, muita gente bacana, excelentíssimas reflexões. Então quero agradecer aqui a todos vocês que entraram para assistir um pouquinho dessa live. Quem não pôde assistir ela ao vivo, veja depois aí no Instagram, tá? Faça a leitura do livro. Amanhã bem cedo eu vou disponibilizar o nosso texto, que nós vamos trazer uma reflexão amanhã, tá? Então, se você puder ler o texto de amanhã, só o texto de amanhã também é curto, só tem 7 páginas. É um texto do Machado de Assis, mas eu quero também compartilhar algumas reflexões desses meus momentos de além dos olhos com vocês, tá? Entendam, nós não vamos ficar aqui debatendo sobre questões da literatura em si, mas o que o texto falou conosco, tá? Então, um beijo para vocês e até amanhã. Quem não viu ao vivo, se quiser ver depois, a live vai ficar salva no Instagram, tá bom? Então, um beijo. Tchau, Emily. Quer falar alguma coisa, Emily?